Olá, graça e paz, beleza? Espero que sim. Uma pergunta para você. Você já ouviu as pessoas dizerem dessa forma: todos nós somos filhos de Deus. Nós, todo mundo, somos irmãos da parte de Deus. Quantas das vezes você não ouviu isso? Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca deste assunto. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. A Bíblia nos diz o seguinte, 1 João, capítulo de número 3, versículo de 7 a 10, nos diz o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, meus queridos, a Bíblia diz o seguinte: nem todos são filhos de Deus. Nós não somos irmãos da parte de Deus de todos. A realidade é essa, o que temos de crente hoje dizendo o que vocês querem ouvir. Pessoas dizendo: Jesus te ama, Jesus tem um compromisso na sua vida, Deus manda eu te falar que você é isso, que você é aquilo. Não, não, não. A palavra do Senhor nos diz que aquele que vive pecando é filho do diabo. Aquele que não tem compromisso com Deus, não tem parte com Deus. Aqueles que são filhos de Deus vivem para Deus uma vida reta e uma vida justa. Mas o que nós precisamos entender e compreender diante de tudo isso é o seguinte: que nós não podemos julgar ninguém. A pessoa que hoje está vivendo como filho do diabo pode ser o filho de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós vivíamos outrora como os filhos da ira. Mas o Senhor Jesus nos alcançou pela graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade e nos trouxe de volta para a sua maravilhosa luz, nos tirando do lamaçal do pecado. E há também aqueles que se dizem filhos de Deus, mas na verdade são filhos do diabo, porque não andam segundo a vontade de Deus. O texto está claro em dizer qual é o filho de Deus e os filhos do diabo. Então, quando alguém dizer para você: todos somos filhos de Deus, você lembre-se dessa passagem, vai ler na Bíblia. Não, nem todos são filhos de Deus. Se você busca Deus, se você tem uma vida reta diante de Deus, você é filho de Deus. Se não, você já sabe a quem você está agradando. Mas também nós não temos o direito de ficar julgando aqueles que vivem como filhos do diabo, que andam perdidos neste mundo, porque tem muitos escolhidos que vivem como filhos do diabo, mas ouvirão a voz do bom pastor, e quando ouvirem a voz do bom pastor, eles serão abertos seus olhos, então eles enxergarão que estavam vivendo como filhos do diabo, e que agora eles entendendo que eles precisam mudar de vida e confessar o Senhor Jesus, eles vêm para Cristo, e assim eles vão fazer conforme o texto nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então ele vai abandonar a vida pecaminosa e vai agora agradar a Deus. Significa também que nós nos tornamos perfeitos, não. Pelo contrário, nós somos perfeitos nele, em Cristo que não tem pecado. Nós vamos continuar pecadores, porém não vamos mais viver na prática. O que significa isso, irmão Helder? Significa que nós vivíamos outrora na prática do pecado, fazendo o errado e não estava nem aí, vivendo como se aquilo ali fosse normal. Agora não, nós lutamos contra essa prática. Podemos cair? Podemos. Mas é o Senhor quem nos levanta. Então, o crente nascido de novo,
Um filho de Deus verdadeiramente não vive mais na prática do pecado. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele enganava, ele não engana mais. Se ele fazia coisas erradas que desagradavam a Deus, ele não faz mais coisas erradas que desagradam a Deus. Ele pode até cair, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e é isso que a Bíblia diz sobre este assunto. Graça e paz.